Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português do terceiro ano, dando sequência ao vídeo da semana passada, a aula da semana passada, da semana anterior. Nós falamos na semana passada sobre concordância nominal e eu gravei um vídeo com 7 regrinhas, as 7 primeiras regrinhas da concordância nominal. É um total de 14 regras, então a gente vai finalizar na aula de hoje com mais 7 regrinhas da concordância nominal. Tá? Para refrescar a memória de vocês, deixa eu subir um pouco aqui, ó. Nós paramos ali na 7, né? E hoje a gente vai iniciar aqui na regrinha de número 8, tá? Então eu vou ler a regrinha e faço a explicação logo na sequência através dos exemplos, tá bom, pessoal? Então vamos lá, regrinha de número 8. A regrinha de número 8 tem a ver com as expressões é preciso, é necessário e é bom. Permanecem invariáveis quando não houver artigo determinando o sujeito. Calma que eu vou explicar. Olha que interessante, pessoal. Então eu tenho algumas expressões. É preciso, no nosso caso aqui, é necessário e é bom. Também poderíamos incluir aí a expressão é proibido, né? Mas vamos focar nessas três aí. O que acontece com essas expressões aí? Se na frase que eu estou analisando não houver, né, não acontecer a existência de um artigo, essas expressões elas são invariáveis, elas não modificam conforme o sujeito, tá? Se houver o artigo, aí o que acontece? As expressões, né, elas vão variar conforme o substantivo determinado. Então olha um exemplo que interessante, pessoal. É necessário prudência, tá? O prudência é um substantivo feminino. Só que não tem nessa frase o artigo a, não aparece na frase. Então o necessário, ele permanece invariável, ó, é necessário prudência. Agora na frase que está ao lado aqui, ó, em vermelhinho, olha que interessante. É necessária a prudência. Por que nesse caso o necessário houve uma variação? Porque junto com prudência aqui, ó, apareceu o artigo a. Então quando aparece o artigo a palavra necessário acompanha, né, concorda com o substantivo implícito na frase. Então olha aí, é necessário prudência, é necessária a prudência, tá bom? Olha o outro. Chá de pariparoba é bom para o fígado. Tá vendo? Não tem artigo, então o bom fica invariável, tá? Se eu colocasse, por exemplo, a próxima frase, ó, verdura é bom para a saúde. Agora, a verdura é boa para a saúde. Perceberam a diferença? No primeira frase em vermelho aqui, ó, verdura não tem artigo, não tem o artigo a, tá? Então, o bom fica invariável. Na segunda frase, eu coloco o artigo que determina o gênero do substantivo, a verdura. O que acontece com a palavra bom? Ela concorda com esse substantivo. Então, ó, a verdura é boa para o fígado, tá? E assim é a mesma coisa com preciso e a mesma coisa com proibido, tá? Por exemplo, é proibido venda de bebidas alcoólicas. É proibida a venda de bebidas alcoólicas. Perceberam? Então, se houver o artigo, varia as palavras. Se não houver o artigo, elas permanecem como elas são, tá bom? Vamos para a próxima. Regrinha de número 9, pessoal. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Essa regrinha, eu vou dividir ela em A e B. Então, prestem bastante atenção. O predicativo concorda com o objeto direto em gênero e número. Primeiro, vamos identificar o que é predicativo. Predicativo é a complementação da frase a partir de um sujeito. Então, na frase, eu tenho um sujeito, que é aquele que executa uma ação, e o complemento dessa frase é o predicativo, tá bom? No nosso caso, o objeto direto vai ser um complemento do sujeito para concordar com o predicativo. Vai ficar mais claro agora no exemplo. Olha que interessante.
O juiz declarou nosso time vitorioso. Olha aqui, ó. O juiz declarou nosso time vitorioso. Pessoal, olha que interessante. Quem é o sujeito dessa frase? O juiz, tá bom? Ele executa uma ação. Qual foi a ação dele? Declarar. Ele declarou, tá? Mas ele declarou quem? Ele declarou o nosso time, que aí sim é o objeto direto, tá? Então, nesse caso, o objeto direto, ele está no singular, né? Ó, o juiz declarou nosso time vitorioso. Então, o predicativo, que é o complemento dessa frase, concorda em gênero, no caso, nosso time, gênero masculino, vitorioso, gênero masculino. E número, gênero é nosso time singular, vitorioso, singular. Entenderam então, ó? O juiz declarou quem? Aí entra o objeto direto, nosso time. Nosso time vem no gênero masculino e no número singular. Então, o vitorioso, que é o predicativo, concorda com nosso time no singular e no gênero masculino. Tá bom? Olha o outro exemplo. Os jogadores elegeram José capitão do time. Olha aqui. Jogadores, pessoal, está no plural. Percebam isso, está no plural. Só que jogadores não é o objeto direto, ele é o sujeito. O sujeito que executa a ação. Qual foi a ação? Eleger. Os jogadores elegeram. Mas elegeram quem? O objeto direto, que é o José, que está no gênero masculino, no número singular. Então, o predicativo vai concordar com José. Então, ó, os jogadores elegeram quem? José, capitão do time, tá vendo? Ó, o predicativo concorda com o José, porque o José é o objeto direto. Ele está no singular e ele é masculino. Se ele fosse feminino e estivesse no plural, o predicativo deveria acompanhar essa variação também. Tranquilo? Fácil, né? Tá? O próximo, a regrinha de número B, né? Ainda na regra número 9, a sub-regra ali, né? De letra B. O predicativo fica no masculino plural se o objeto direto for constituído por elementos de gêneros diferentes. Calma que eu vou explicar. O professor, sujeito, declarou verbo. Ótimo. Declarou quem? Aí, ó. O aluno e a aluna. O meu objeto direto agora é composto, tá? Só que ele é composto de elementos de gêneros diferentes. Um é masculino, o outro é feminino. O predicativo, que no caso aqui é o culpados, ele passa para o plural, porque nós temos dois gêneros no objeto direto, então ele vai para o plural. Só que ele vai concordar, pessoal, com o masculino. Então, ó, o professor declarou o aluno e a aluna culpados. Estão vendo aqui, ó? Culpados. Por quê? Porque ele está no plural, porque o objeto direto está no plural, são dois elementos. Só que um é masculino, aluno, e o outro é feminino, aluna. Então, o que acontece com o predicativo? Concorda com o masculino, claro, estando no plural. Tá bom? Essas são a regrinha número 9, A e B. Fechou? Regra de número 10. Essa aqui é simples até demais, pessoal. Ó, o artigo concorda com o substantivo, gênero e número. Relembrando lá a matéria do segundo ano, o que é artigo? Artigo direto, a e o, define o gênero do substantivo. A para substantivos femininos, o para substantivos masculinos. No caso aqui, ó, o artigo concorda com o substantivo em gênero e número. A escola, tá vendo? A escola. O artigo está no singular porque escola está no singular. O artigo é a porque escola é uma palavra feminina. Então, o substantivo escola concorda com o artigo. Se fosse escolas, o artigo seria as. Então, tu não vai falar as escola, né? As escolas, a escola. O estádio, os estádios, tá? Então, a regra de número 10, praticamente nenhum de nós erra, né? É muito comum isso, né? Nós não erramos. Mas, claro, é importante lembrarmos dela aqui, tá bom? Regrinha de número 11, pessoal. Olha que interessante, ó. Tá aqui, ó. Tô na regra de número 11. O pronome concorda em gênero e número
calma, com o substantivo a que se refere. Caso tenhamos dois substantivos de gêneros diferentes, o pronome vai para o masculino plural. Vamos dividir essa explicação. Primeira parte. O pronome concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Ponto. Vamos lá. O que é pronome? O pronome é algo que substitui o nome, tá bom? No caso do nosso exemplo, nós temos o pronome oblíquo do caso reto, tá? Mas eu vou explicar melhor, calma. Vamos lá. Abriu a porta e fechou-a de imediato, tá? Então, olha aqui. O pronome concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Primeiro, a porta, substantivo do gênero feminino. A porta, ok. Número, singular ou plural? A porta, singular. Então, eu vou lá para o pronome oblíquo do caso reto, que no caso aqui vai ser o a. E por que vai ser o a? Porque o a está concordando com porta. Se porta está no gênero feminino, o pronome oblíquo tem que ser do gênero feminino. A. Fechou a. Número. A porta, singular. Pronome oblíquo do caso reto no singular. Então, ó, abriu a porta e fechou a. Tá bom? De imediato. Se fosse abriu o portão e fechou o de imediato. Mesma explicação, mesmo raciocínio. Agora observa a segunda parte. Caso tenhamos dois substantivos de gêneros diferentes, o pronome passa para o plural, mas concorda com o masculino. Olha ali. Colheu pêssegos, gênero masculino, e ameixas, gênero feminino. Comeu-os em seguida por estar com fome. Pessoal, olha, como um é masculino e outro é feminino, o pronome oblíquo, claro, vai passar para o plural, porque são dois gêneros, né? Só que masculino e feminino, qual que concorda? Sempre com o masculino. Então, ó, colheu pêssegos e ameixas, comeu-os em seguida, tá bom? Então, observem isso desse detalhe importante. Sempre no masculino plural, beleza? Regrinha de número 12, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que a gente costuma errar, né? A gente costuma errar no nosso dia a dia aí. Olha que interessante. O adjetivo anexo concorda com o nome a que se refere. Incluem-se nessa regra as seguintes palavras, mesmo próprio, obrigado, agradecido, grato, quite, leso. Calma, vamos devagar. Segue anexo o livro. Olha, palavra anexo concordou ao nome que se refere. Estou me referindo aqui ao livro. Livro, gênero masculino. Então, segue anexo o livro. Seguem anexos os livros. Ainda me refiro a livro, só que agora está no número plural. Então, o anexo acompanha. Anexos. Mesma coisa, ó. Segue anexa a revista. Se fosse plural, seguem anexas as revistas. Palavra obrigado, a mesma coisa. Muito obrigado, disse ele. Gênero masculino. Muito obrigada, disse a moça. Tá, pessoal? Então, cuidado. Mesma coisa, ó. Mesmo para o gênero masculino, mesma para o gênero masculino, feminino. E assim, agradecido para o gênero masculino, agradecida para o gênero feminino, tá? Então, observem sempre essa variação. Essas palavras sempre vão concordar com o nome a que se refere, tá bom? Regra de número 13. As palavras alerta e menos são invariáveis. O que isso quer dizer? Nunca mudam. Vou me erguer aqui, ó. Olha aí, pessoal. Naquele jogo houve menos violência, pelo amor de Deus, pessoal. Menos, não é menos. Ah, mas a violência é feminino. Sim, mas a palavra menos não concorda com ninguém. Ela é invariável, ela não muda, tá? Não existe menos laranja, tá? Não existe menos vontade, é sempre menos. Olha ali, o rapaz ficou
alerta, não é em alerta, pessoal. Rapaz ficou alerta. Os rapazes, agora é plural, ficaram alerta, não muda, tá? Então observe, palavra menos e palavra alerta são invariáveis, tá bom? E para finalizar, a regrinha de número 14, que é bem controversa, não, bem confusa por não fazer parte do nosso dia a dia, né? Então olha que interessante. Bastante no sentido de adjetivo, ou seja, de quantidade, tá? Varia e concorda com o nome a que se refere. Calma. Já o bastante, sendo um advérbio, ou seja, dando o sentido de muito, né? De intensidade, um advérbio de intensidade, ele não varia. Mesma coisa vai acontecer com meio, com muito, com pouco, com caro, com bastante, com barato, com onde. Vamos devagar, vamos no bastante. Primeira frase aqui, ó. Bastantes pessoas compareceram à reunião. Bastantes pessoas, nunca ouvi falar, mas existe, cara. Olha que interessante. Nesse caso, o bastante é um adjetivo. Ele está dando o sentido de quantidade de pessoas. Então, olha, bastantes pessoas, estão vendo? Muitas pessoas compareceram a uma reunião. Agora, olha, eles são bastante simpáticas. Nesse caso, bastante é um advérbio de intensidade. Por quê? Porque eles são simpáticas? Não, elas são bastante simpáticas, elas são muito simpáticas. Eu estou intensificando esse adjetivo, tá? Então, cuidado. O bastante no sentido de quantidade de pessoas ou quantidade de coisas é um adjetivo, ele varia conforme aquilo que você está, a pessoa que você está se referindo. Se for um bastante no sentido de intensificar um adjetivo, né, ou um verbo, aí, claro, ele não varia, ele fica bastante, tá? Outro exemplo aqui, ó. A garota está meio, né? Deixa eu realçar isso aqui. Nem lembro de que realça aqui, peraí. Aqui, ó. Realçar. E aqui também. Pronto, aqui. A garota está meio aborrecida. Pessoal, nesse caso, o meio, tá? É um advérbio, então ele não varia, ele vai ser sempre meio. É o estado em que ela se encontra. Comi meia banana, ou seja, podia ter comido a banana inteira, então é a quantidade da banana. Então aí o meia existe, tá? Então cuidado com isso. Ó, os sapatos eram caros. Nesse caso, estou adjetivando os sapatos. Então, ele varia conforme o número, né? Plural. Caros. Agora, os sapatos custam caro. Nesse caso, caro é um advérbio de intensidade, então ele não sofre variação. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente encerra concordância nominal. Foram 14 regrinhas dividindo em 2 vídeos. Espero que eu tenha sido didático e claro o bastante. E qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimento das mesmas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.